dia. Dia 10 de outubro é o Dia Mundial da Saúde Mental e esse dia foi criado com a intenção de chamar a atenção para o crescimento dos números nessa situação. São mais de 18 milhões de pessoas que aumentaram só de 2005 a 2015 com qualquer tipo de transtorno mental. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai falar comigo sobre tudo isso é o Dr. Marcelo Costa, que é diretor do CAPS-ADEU Estadual. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, sempre um prazer aqui estar de novo debatendo assuntos relacionados à saúde mental do nosso país. E é sempre um prazer recebê-lo. Obrigado. Mais uma vez para tomar café e conversar. O café mais gostoso que a gente toma é aqui, com informação, né? Café com informação, muito Verdade. bom. Pois é, dia 10 é dia mundial, não é isso? Dia Mundial da Saúde Mental. Foi E criado por que isso? Por em quê? 1992 pela World Federation Health Mental, que é a Federação Internacional de Saúde Mental, onde o intuito desse dia criado foi justamente a gente trazer para a conversa, trazer a comunidade, trazer a sociedade de maneira geral, usar os meios de comunicação, como estamos fazendo agora nesse projeto do Café da Manhã, para que a gente possa explicar para a sociedade o que vem de aumentando em doenças mentais no mundo e no nosso país, no caso, o que se pode fazer para a gente tentar reduzir, minimizar esses impactos na nossa sociedade e aonde buscar ajuda. Mas a gente pode dizer que esses esforços todos, eles não estão sendo suficientes, já que nessa última pesquisa de 2005 a 2015, a gente teve esse acréscimo de 18 milhões de pessoas a mais com esses problemas. Na realidade, a gente perdeu muito. Isso já eram dados que já tinham posto na última pesquisa há 2 décadas atrás, onde já se sabia que íamos chegar em 2020 com um acréscimo enorme de problemas relacionados a suicídio, a doenças depressivas e ao uso e abuso de drogas. Então, o que aconteceu foi realmente um impacto que já se previa e, infelizmente, as nossas atitudes, nossas ações com a nossa vida, que a gente não está discutindo aqui doenças, nós estamos discutindo saúde mental. Saúde é o quê? Qualidade de vida, é ter um bom relacionamento no trabalho, um bom relacionamento em casa, um bom relacionamento social, equilíbrio físico. Então, são uma série de fatores que aí sim vão levar a gente a ter ou não uma saúde mental. Saúde, a gente pensa que saúde é só do corpo. Não, saúde ela envolve muitos outros Todas as fatores. esferas. E se interagem. E se interagem para que tenha um resultado final de saúde. Perfeitamente. Aí envolve tudo, saúde física, emocional, psíquica, de todas as formas. Espiritualidade. Espiritualidade, que o espírito não pode ficar de lado quando a gente pensa em saúde, né? Se ele não está bem, perfeito. o corpo também não fica bem, é mais ou menos isso, né? Mas assim, nunca se ouviu falar tanto em depressão, em suicídio. Esses assuntos que eram tabus, eles continuam não sendo tão divulgados, mas eles já saíram dessa esfera de tabus, né? Esse fato da gente começar a falar mais abertamente sobre problemas desse tipo, facilita um pouco mais o tratamento, doutor? E muito. Inclusive, a Assembleia aqui está de parabéns, porque criou o Dia Estadual da Depressão, Isso. né? Até o deputado aqui, o Fábio Macedo, né? 10 de setembro. E houve um envolvimento com toda a rede de assistência à saúde mental do Estado. A Secretaria de Estado da Saúde abraçou através do Hospital Nina Rodrigues, do CAPS. Eu mesmo, Setembro Amarelo, que foi agora pregresso ao mês de outubro, participei de vários eventos aqui dentro dessa casa, onde a gente realmente pôde ver um avanço nessa conversa, nessa discussão. E é importantíssimo que se discuta isso, porque, por exemplo, no Brasil agora, nessa última década, foi detectado 11,5 milhões de pessoas com depressão, 18,5 com transtorno de ansiedade, ou seja, a gente tem mais de 30 milhões de brasileiros sofrendo de doenças mentais. E isso, quem pensa que é só uma besteira, que só vai afetar a vida dos outros, afeta a nossa de todos. Porque, por exemplo, a previdência social é um grande problema. Para quem não sabe, a depressão e os transtornos mentais levam a um afastamento de 70% dos casos hoje atestados na Previdência Social, de BCA, que é Auxílios Doenças, isso segundo o próprio CIMAN, que é um serviço que acompanha a saúde dos trabalhadores, é a maior causa de afastamento e de busca pelo recurso previdenciário. Pois é, antes a gente ouvia falar muito depressão, uma coisa bem específica, depressão, ou então suicídio. Mas quando a gente fala em transtornos de ansiedade, a gente está pegando um espectro bem maior, não é isso? Aí está envolvido várias outras coisas que pode até passar despercebido no nosso dia a dia, não é não? Esse é o grande detalhe que você acabou de falar. A maioria desses transtornos vão passar despercebidos. Para você ter noção, boa parte das doenças mentais, Elda, elas vão se dar na faixa dos 14 anos de idade.
Ou seja, Cedinho assim? É um adolescente, é uma criança às vezes, né? Ou seja, a falta de detectação desses sintomas e do tratamento precoce vai levar o quê? Esse grande público de adultos jovens doentes. Se você for observar o público suicida no Brasil, é uma faixa etária que vai de 15 a 29 anos. Ou seja, são pessoas que começaram com 14, 15 anos a desenvolver transtornos de ansiedade, que evoluíram com o tempo para depressões e que se culminaram com o suicídio, ou então com o uso e abuso de drogas, ou então com transtorno de comportamento, porque o adolescente com transtornos mentais, ele se expõe mais à violência, ele se expõe mais a riscos por consumo de drogas, sexo sem segurança e etc. A gente podia traçar um caminho assim, começa com um transtorno de ansiedade, vai evoluindo para uma depressão e pode chegar no suicídio. Perfeitamente. Começo e fim. Perfeitamente. É fácil, inclusive, hoje, com esses dados todos que a gente está apresentando aqui, você encontrar onde tem que se trabalhar, como você tem que se trabalhar, e o que se precisa fazer em termos de políticas públicas. O importante é que se execute, né? Que a gente não fique só discutindo, só falando, e que as autoridades também procurem abrir novos serviços, abrir novos locais, principalmente dentro das escolas. Hoje é necessário ter psicólogos, ter terapeutas, ter uma equipe multidisciplinar e psicossocial dentro de escolas, que é onde começam a maioria dos problemas, segundo o próprio diagnóstico da Organização Mundial da Saúde. Quer dizer, a escola, além de montar uma grade curricular, tem que montar uma grade de apoio psicológico e emocional para os estudantes. É mais ou menos sem sombra isso, de dúvida, né? sem sombra de dúvida. Então, nós vamos continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. Vamos fazer só um intervalinho, é rapidinho, a gente toma café e volta já já. Um minuto. Volta aqui para continuar falando sobre saúde mental e eu estou conversando com o Dr. Marcelo Costa, que é diretor do CAPS, e a gente estava falando transtorno de ansiedade. Quando a gente fala em depressão, a gente sabe mais ou menos o que é, a gente fala suicídio, a gente também sabe mais ou menos o que é, mas quando a gente fala em transtornos de ansiedade, o que é exatamente um transtorno de ansiedade? São vários? É uma situação só? O que é exatamente? Inclusive, esse é um dos transtornos que mais crescem no mundo e no Brasil. Um dos fatores principais é o estresse. Essa tecnologia nova, é informática, é o WhatsApp, são as redes sociais. Isso gera uma tendência na pessoa ao imediatismo, a querer as respostas num tempo, muitas das vezes, que não é um tempo coerente, não é um tempo coeso com a realidade. Então, vive-se em função dos likes. Vive-se em função dos likes, vive em função de curtidas mesmo, vive em função de postar imediatamente, deixar de viver aquele momento para poder tirar foto, fazer filmagens e querer pôr logo nas redes. Isso a gente pensa que não é um problema, mas é grave. E cada vez afetando mais precocemente a juventude, vai levar a danos muito mais sérios no futuro. Porque a ansiedade, quando ela causa essa irritabilidade, quando você começa a ver aquele adolescente cada vez mais irritado, mais estressado, cada vez mais isolado, onde a gente vive hoje numa sociedade, interessante, onde a gente tem milhares de amigos virtuais e zero amigos pessoais. É verdade. Isso eu vou muito em escolas, que é um trabalho que o CAPS faz, a gente tem visto isso no próprio dia a dia deles. A gente está dando aula aqui para eles, conversando, eles estão com um colega do lado, mas não estão conversando com um colega do lado. Eles estão conversando com milhares de quilômetros. Eu acho incrível você ver isso, por exemplo, numa mesa de restaurante. Perfeito. Por exemplo, você sai com seu marido, com sua namorada, sei lá quem foi, e vocês ficam conversando com quem não está ali. Absurdo. Então, essa falta de inter-relações pessoais próximas é que está levando cada vez mais um isolamento social, que é um outro fator que é agregado às doenças mentais. Quando você começa a ver a pessoa isolando-se socialmente, perdendo prazer em atividades que antes eram boas para ela, quando ela começa a mudar o comportamento, começa a ficar agressiva, ou começa a ficar muito triste, chorando sem nenhum objetivo, sem nenhuma finalidade, sem nenhum motivo aparente. Chama-se choros imotivados. Mudanças de humor repentino, por exemplo, acorda de manhã de uma forma, de tarde já está de outra. Esses ciclotimias, essas mudanças cíclicas do humor também são fatores que
podem levar a um diagnóstico de transtorno mental. Então, por exemplo, se você tem um adolescente em casa e ele, de repente, ele era super sociável, aquela coisa toda, ele começa a se isolar, começa a querer ficar muito dentro do quarto, sozinho, com o celular na mão, isso já é um sinal de alerta? Total. Eu não diria que é um problema, mas é um sinal de É alerta? um sinal de alerta que precisa de imediato a intervenção. Se não conseguir dentro do trabalho, dentro da própria família, do seio familiar, com conversa, não é com agressão, é com conversa, é com educação, tentar fazer esse adolescente, esse jovem, cada vez mais se envolver em atividades que ele seja o protagonista. É importante nas escolas promover essa diretriz no jovem de que ele possa ser uma pessoa autossuficiente, que ele possa executar desde cedo tarefas que são importantes na sua vida e na vida dos outros, melhorar a autoestima dessa pessoa e envolver ele para o convívio com o ser humano e não com a tecnologia. Mas é para isso, doutor Marcelo, a família ou a escola precisa estar consciente de como tratar aquele problema. Porque, por exemplo, se a família não estiver preparada para fazer esse trabalho de reenvolvimento do adolescente nas brincadeiras, ela vai afastar ainda mais. Se começar a taxar o menino de preguiçoso, de opção de coisa, não vai. Outro fator importante, o bullying. Olha, o bullying social, que pode acontecer tanto na escola, claro, que o adolescente, o jovem, ele é mais vulnerável, por aí não ter uma personalidade formada, mas também no trabalho, o bullying, a pressão do chefe, o risco hoje, que aumentou mais ainda os quadros de depressão, é o medo eminente de um desemprego. Por exemplo, países e estados que estão sob efeito de estresse por ameaça de crises econômicas, falta de recursos, aumento no desemprego, ou então por tragédias. Por exemplo, Brumadinho, para poucos que têm esses conhecimentos dos dados, aumentou em 300% o número de depressão. Porque aquelas pessoas sofreram um impacto terrível na economia, perdas familiares, perdas de pessoas próximas. Você está no convívio com esse sentimento que a gente chama de sentimento niilista, é o sentimento de fim do mundo, aquele sentimento de anedonia, de falta de motivação. Ele, com o tempo, ele vai te levando a um quadro eminente de depressão e futuramente ao suicídio ou então ao abuso de drogas, né? O abuso de drogas é muito frequente nessa situação, né? Seria uma válvula de escape, vamos dizer assim? Perfeito. O adolescente, a gente consegue triar isso muito bem na nossa prática diária. Ele começa com os transtornos de ansiedade, aquela ansiedade eminente de querer resolver as coisas, não consegue vencer as frustrações. Resultado, essa ansiedade ele vai tratar. Porque nós, enquanto pais, enquanto educadores, não conseguimos tratá-lo, ele vai buscar ajuda. Vai buscar ajuda. Aonde? Principalmente no álcool. Então, cada vez mais precocemente o jovem está entrando no mundo do álcool, que é uma droga liberada, é uma droga de fácil porta de entrada, porque ela é lícita, e ele galga ali dentro para outras drogas, como a maconha, até chegar no crack, que é o que a gente atende mais, mas já é o fim do caminho, né? O fim da linha. Já seria o fim da linha. A gente vê muito isso, a questão do bullying. Parece uma bobagem. Mas todo mundo sempre sofreu bullying, sempre teve apelido na escola, lidava de forma diferente. A gente lidava de forma diferente porque eram situações diferentes. Hoje o bullying ele tem essa característica mesmo de magoar, de maltratar. Eu não sei se aquele caso que aconteceu agora, recente em São Paulo, do menino de 12 anos que matou a menina de 9. Sim, acompanhei. Estão vendo, ele sofria bullying na escola. O bullying é uma coisa muito grave, né? Muito. E a gente, no mês passado, a gente fez mais de 20 palestras em escolas e eu perguntei em todas elas se tinha alguém que já sofreu bullying. Pelo menos 30% da turma levantava as mãos. Inclusive, teve vários depoimentos de alunos falando que o períodos que eles sofreram bullying, que até hoje ele não conseguiu tirar isso da cabeça, que ele tem um sofrimento muito grande. E eu perguntei para ele, já procuraste ajuda? Não. Já falaste com teus pais? Eu acho, não. Né? Eu acho que teve coragem de falar no meio de uma turma, mas por quê? Viu um profissional, se sentiu mais forte para falar. Isso quer dizer, ele tem vergonha no dia a dia de se mostrar incomodado com aquela brincadeira. Perfeito. E vai fazendo somatizando. Se adoecendo. Exatamente. Assim como nós. Só que eles, coitados, bem mais vulneráveis. Sim, com certeza. Gente, o assunto é tão complicado que a gente vai de novo parar, tomar café, tomar água e voltar para continuar conversando. Um minuto só.
De volta aqui para o nosso último dia, o nosso último bloco de conversa sobre saúde mental. E a gente estava falando na questão de crianças e adolescentes nas escolas. Isso pode justificar, então, doutor, esse aumento de casos de atentado dentro das escolas? Quer dizer, o aluno fica tão revoltado que quando explode aquela raiva, ela explode de uma forma completamente prejudicial mesmo, que vai acertando quem está por perto? E novamente tu acertaste, né? Quando explode, porque ninguém comete atos suicidas ou atos de atentado em depressão. Ah, é verdade. Ninguém comete. O processo depressivo é interessante. Daí que o cuidado da gente quando pega um paciente com risco suicida é internar. Primeiramente a gente interna para poder ter um ambiente protegido para que ele possa sair pelo menos 15, 30 primeiros dias da crise. Para a gente acompanhar essa saída da crise. Porque quando ele está no processo de irritabilidade, no processo de agressividade, que é um outro do quadro da depressão, é que ele provoca esses atentados, ou então depois fazer o atentado ele acaba com sua própria vida. Deixa eu entender, quando ele está num quadro depressivo, ele não tem ânimo nem para fazer isso? Nem para isso, ele fica afundado. Isso. Agora, quando ele está saindo daquele quadro, porque como eu te disse, existem mudanças cíclicas de humor, né? Principalmente o risco suicida, por mais que se debateu no mês passado aí que a depressão é a maior causa de suicídio, mas na verdade nem é o transtorno afetivo bipolar. O TAB é a maior causa de suicídio no mundo. Agora, o TAB, muitas das vezes, é classificado como depressão pelas pessoas não notarem essas mudanças cíclicas. Porque, às vezes, quando ele está saindo do quadro de depressão, ele faz aquela que a gente chama de hipomania. Ele fica um pouco excitado. E é nessa fase que há o risco que ele mostra com agressividade. Quer dizer, ele nunca está na linha normal. Perfeito. Ou ele está abaixo ou ele está acima. Isso. Não é isso? Por isso que existem drogas, medicações que se usam, que são estabilizadores de humor. Esses estabilizadores vão atuar para manter esse humor na linha, né? Mas isso aí, mesmo com a medicação, ele tem oscilações. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ver que esse tipo de ocorrência, de atentados, essa coisa toda, ela exige um certo planejamento. A pessoa vai se preparando para fazer aquilo. Perfeito. Quer dizer, isso acontece sempre quando ele está nessa fase mais excitante. Perfeitamente. É isso. Quando ele está nessa fase mais excitante, onde ele se torna mais agressivo, às vezes ele tem um comportamento mais de risco. Por exemplo, ele se envolve a beber demais. Fica mais valente, fica mais valente, macho, mais tudo. Bebe, vai dirigir. Isso. Ou seja, inclusive o suicídio, até muitas das vezes é difícil até de dizer se foi suicídio ou se foi acidente. Por exemplo, a gente vê de vez em quando algumas tragédias, por exemplo, jovens que atiraram o carro, não vou falar nome nenhum, nenhum caso específico, mas caiu debaixo não sei de onde, sem freio, sem nada. Será que realmente foi um acidente ou aquilo ali foi um suicídio, né? A gente sabe que existe até locais em determinados estados que são favoráveis a isso. Por exemplo, tem uma ponte lá em Imperatriz que ela é conhecida com a pessoa se matar ali de dentro. O suicídio e esses casos, eles devem ser dialogados com a sociedade, mas tem que se saber também dialogar. Por exemplo, tem que se evitar falar o mecanismo que a pessoa se matou, tem que evitar botar fotos, evitar botar o suicida como algo fantástico, e tem que botar como um agravo de saúde. E para isso que a gente tem feito ações, como a gente vai fazer agora no dia 10 de outubro, né? Que é o Dia Mundial, realmente é o dia D da saúde mental, que a gente vai levar os serviços do CAPS, vamos levar serviços da Rede Estadual de Saúde para a Praça Deodoro, para que a gente possa fazer panfletagem, possa fazer orientação, porque o mais importante nesses trabalhos de doenças mentais é você promover o autoconhecimento, a educação. Porque não tem como você trabalhar isso se a pessoa não estiver informada, não tiver conhecimento dos sintomas do adoecimento. Então, a gente pode dizer que suicídio e acidente, eles podem ser de alguma forma confundidos. Existem comportamentos de risco que podem fazer a gente confundir uma coisa com a outra. Perfeito. Inclusive, é muito difícil até às vezes você no ML diagnosticar se foi um suicídio ou não, porque a primeira família tem muito preconceito de dizer se a pessoa vinha sofrendo, aquela pessoa... Principalmente numa situação dessa, depois de um acidente. Depois de um acidente. Existem muitos mitos, né? Porque muita gente acha que porque se suicidou não é de Deus, ou não então não vai para o céu. Esses mitos atrapalham até você fazer um levantamento. E muitos desses casos aí, que a pessoa se expôs a um risco exagerado, com o uso de drogas ou álcool, foi realmente um suicídio. E que não é, às vezes, colocado em levantamentos numéricos, né? A gente pode dizer que as políticas públicas, nesse sentido, de alertar para sintomas como esse, de tratar problemas como esses, têm evoluído, doutor?
evoluiu, muito no sentido de realmente expor à sociedade do problema, conversar com a sociedade, conversar com os meios de educação, professores, principalmente no estado do Maranhão. A gente tem feito um trabalho muito forte nesse sentido. Agora precisamos evoluir mais em locais para tratamento. A gente ainda tem uma deficiência muito grande de CAPs dentro de São Luís. A gente tem uma deficiência muito grande de serviços de saúde mental nos interiores. A gente sabe que a maior parte dos suicídios não acontece na capital. Acontece no interior. Por que no interior? No interior aquela monotonia, aquela falta de um desejo futuro de crescimento, de alguma coisa. Não tem essa perspectiva. Não tem essa, perfeitamente, não tem essa perspectiva, a esperança é diminuída. Então a tendência do suicídio no interior é muito grande. Então há de se pensar em políticas públicas de assistência, que não adianta você saber, a pessoa saber que está com depressão, a saber que a pessoa está com ansiedade e não tem onde se tratar. Não tem onde se tratar, é verdade. Que a rede privada não dá conta. A rede privada, muitos não têm acesso financeiro para chegar até lá. Então a rede pública, nesse caso, tem que ser mais efetiva, principalmente em políticas de atenção básica. E isso a gente ainda não tem em quase todas as cidades do interior, a gente ainda não tem esse serviço disponível. Infelizmente, os centros de atenção psicossocial, além daqueles que têm no interior, eles funcionam precariamente, ou com falta de medicação, ou com falta do profissional médico que possa prescrever uma medicação que possa amenizar os sintomas, que a pessoa tenha uma qualidade de vida. A gente sabe que muitas dessas doenças mentais, interessante isso, elas não vão ser conseguidas curá-las, mas se consegue controlar, tratar. Por quê? Porque 70% delas não são diagnosticadas no tempo certo. É como um câncer. Se o câncer você for diagnosticado no início, você vai ter uma propensão a se curar muito grande. Mas quando ele é tratado já com NIC 2, NIC 3, lá para um estado avançado, a probabilidade dele só ter uma melhora no quadro é grande, mas não é curável. Aí ele vai precisar de tratamento o tempo todo, o que atrapalha ainda mais a vida dele, porque ele não tem a garantia de que ele tem esse tratamento o tempo todo. Perfeitamente. O acesso é restrito, é complicado, muito limitado, e aí acaba comprometendo a qualidade dessa saúde mental. Perfeito, mais ou menos isso, perfeito, né? É isso mesmo. Então, chamar a atenção, informar é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo, por isso o dia 10 de outubro vai ser o dia D. Lógico que a gente não vai ficar só no dia 10 de outubro. Eu vou estar participando junto do CAPES de vários seminários em faculdades privadas e públicas, assim como palestras em escolas e na comunidade, alertando sobre os problemas de doença mental. Como também vamos estar no dia 10, como eu coloquei anteriormente, lá na Praça Deodoro. Na praça mesmo, chamando a atenção de todo mundo. Em frente à Biblioteca Benedito Leite, né, junto com o pessoal lá da segurança, Secretaria de Segurança do município, que fica com um trailerzinho lá de segurança da praça, né? Vamos estar com a SENCA, Secretaria de Assistência Social, vamos estar com a Vigilância Sanitária, nós vamos estar com o Departamento de Saúde Mental do Estado do Maranhão, nós vamos estar com 2 faculdades com alunos de enfermagem e de psicologia lá, com panfletos de orientação, onde em São Luís buscar tratamento, quais os sintomas principais do adoecimento mental, para que a sociedade também se sinta informada. E como psiquiatra e com médico clínico também, para fazer exames no local, para ver como é que está a glicemia. Vamos estar com nutricionista, com educador físico, vamos fazer uma aula de alongamento lá. Mas é o dia de todo mundo se tratar, vamos dizer assim, cuidando do corpo, cuidando da mente, cuidando do todo. E o principal é isso, é não pensar na doença, mas pensar na qualidade de vida, em proporcionar saúde, promover saúde. Se mexer, gente, vamos procurar informação, vamos nos movimentar, vamos correr atrás do que interessa para a gente. As redes sociais são importantes? São excelentes, elas são excelentes fontes de informação, mas elas não são tudo. A nossa vida é aquela que a gente vive aqui, não aquela que a gente mostra lá na tela do celular, né? A gente não precisa ficar nessa obsessão. É legal a gente saber da vida dos outros, a gente fica informado sobre o que a pessoa está comendo. Vamos procurar mais relações pessoais e menos virtuais. Pessoais. A relação pessoal não é substituída por nada. Jamais. Não, a gente não pode olhar o olho da tela, né? Não pode. Não, engraçado é quando a gente tem vários amigos na rede, né? Que a gente olha esse pessoalmente, nem fala. Exatamente. Né? Meu amigo do Face curte tudo. Aí quando olha no restaurante, não olha, nem no rosto. Aí você. Né? Porque a pessoa não te conhece. Não te conhece. Na verdade, ela conhece aquela pessoa que está lá e conhece o que a pessoa quer mostrar. Pois é. Né? Não sabe as suas tristezas, as suas doenças. A gente pinta uma autoimagem e vende. Pronto. Eu acho que tu nunca vi, Shelda.
Eu também já tenho mais de 40, mas eu nunca vi ninguém postar tristeza em rede social. Porque a gente ninguém não posta chorando, né? Só com um sorriso verdade, grande, né? A foto é melhor para poder perder a barriga, né? Para poder não mostrar os defeitos. Ainda tem a arrumação da Ah, foto. os meios de tecnologia. Mas olha, por isso que às Photoshop, vezes né? a gente encontra a pessoa e não reconhece, porque na foto ela é uma coisa, ali ao vivo ela é outra completamente diferente. Mas é essa pessoa que eu vejo lá, não é bem essa, né? Às vezes, é sério, às vezes você fica em dúvida, será que é essa pessoa mesmo que eu vi? Verdade. Então, assim, às vezes as pessoas não dão um passo sem que registre isso, sem que mostre aquilo, né? Essa necessidade de se tornar conhecido. Mas a gente precisa de amigos e não de conhecidos, né? Verdade. Nesse caso, conhecidos virtualmente, que a gente nem conhece de verdade, sabe nem quem é. Você tem milhões de seguidores. Você conhece quem, gente? E aproveitem o tempo livre para passear com sua família, Então. com seus amigos. Hoje nós estamos com uma série de parques, como a gente estava conversando aqui. Uma série de Tem o parques. Parque do Rangedor, tem o Parque do Itapiracó, nós temos praias, né? Então vamos aproveitar esses espaços públicos, democráticos. Curtir que é importante pra gente, que a gente Justo. ama, né? Perfeito. Isso já faz um benefício danado na saúde mental, gente. Verdade. Só com isso aí você já está cuidando da sua saúde mental. Doutor Marcelo, a gente passaria a manhã inteira aqui conversando, né? Como sempre. Mas muito obrigado por mais essa entrevista, por mais esses esclarecimentos. Eu que agradeço, esse espaço é importante mesmo, para a gente ter esse colóquio com a população, né, discutir esses casos. A gente sempre vai estar aqui que você me chamar, tá bom? Muito obrigada, muito Ana. obrigada. Bom dia para você. Bom dia para você também. Cuide da sua saúde mental. Aproveite, faça tudo que seja bom para você. Só para lembrar, essa entrevista pode ser revista no nosso site, ela vai estar lá à sua disposição, no YouTube, todas as nossas páginas sociais. Mas todo dia eu estou aqui, 8h30 da manhã, certo? Tchau.